essa oportunidade de estarmos aqui para uma noite de estudo, de aprendizado. Amai-vos e instruí-vos, de Jesus. E é nesse propósito que estamos aqui, quase todas as noites, né, no estudo. Que Jesus nos abençoe em tua, nossa irmã Alcione, que passará para nós, né, baseada no livro dos médios e nos seus conhecimentos, tudo que terá sobre o assunto da noite de hoje. Protege-nos, Pai, abençoa-nos, fortalece-nos cada vez mais em nossa fé. Que possamos ter uma noite proveitosa. E que assim seja. Assim seja. Então, os amigos ainda estão no ritmo de feriado, Alcione, os amigos que frequentam aqui, mas nós estudamos o Livro dos Espíritos, uma proposta aceita em conjunto. A grande maioria são os trabalhadores do próprio Rádio Luz, como e outros companheiros do Vale da Vida, do CEIM, e outros que já participam, enfim, mas nem todos têm tempo no mesmo dia, né? Natural, alguns gravam e assistem, estou gravando pelo OBS, jogo no canal, eles assistem depois, às vezes o tempo não dá. Então, terça estudamos no Livro dos Espíritos e quinta, o Livro dos Médios. Com a palavra, você, os amigos espirituais do Espírito, encontram em você sempre a sintonia para trazer para a gente as informações do mundo espiritual superior. Boa noite, mais uma vez a Jurema, chegaram, e a Dalva, com a palavra a nossa irmã Alcione. Boa noite, gente, que a paz do Mestre Jesus nos sustente. Como é essa dinâmica? As pessoas já leram, elas têm dúvidas, ou vai sendo trabalhado aqui questão por questão? Olha, principalmente nessa questão, nesse capítulo, nós trabalhamos questão por questão. Então você pode ler e, dando a sua interpretação, o seu entendimento de cada questão, pode ler uma, duas, três de vez, para formar uma linha de pensamento seu e observar se há alguma pergunta, alguma coisa. Geralmente algumas pessoas deixam para os 15 minutos finais, mas fica a critério de cada facilitador. Se você deixar para os 15 minutos, 20 minutos finais, tudo bem, normal. Outros gostam de fazer duas, três questões, desenvolver o pensamento e observar se as pessoas têm algum acréscimo ou alguma pergunta a fazer. Fica a seu critério. Ou deixar para o momento final, 15 minutos finais, ou ir fazendo algumas questões e perguntar às pessoas se desejam perguntar. Você quer fazer como? Eu prefiro que as pessoas coloquem no momento, porque depois pode passar. Né? E aí é bom que a gente trabalhe na hora. E a partir da 10 Mário? Laboratório do Mundo Invisível, aos amigos que chegaram agora. Nós tivemos uma suspensão em setembro que trabalhamos só sobre suicídio. Então voltamos ao Livro dos Médios, está no capítulo 8 do Laboratório do Mundo Invisível. Estamos na questão 128, o parágrafo 10. Pergunta: pode então o espírito dar a um objeto não só a forma, mas também propriedades especiais? Com você, assim. Então, gente, é importante que a gente saiba que esse capítulo aqui, ele trata da questão do mundo espiritual, ou seja, lá de casa. Porque a gente vê os espíritos, e aí quando eu falo espírito no sentido de estar fora do corpo físico, porque espíritos somos todos nós, mas a gente vê eles de roupa, a gente vê objetos que surgem, aquele filme de Nosso Lar que retratou os espíritos se alimentando. Então, para muitas pessoas existem essas dúvidas e questionamentos em torno disso. Como é lá, do lado de lá? Como é que eles criam essas roupas? Como é que eles podem criar objetos? Como é que eles passam pela parede? Né? Como é que eles fazem as coisas se movimentar? Aí eu sempre digo que trabalhar as manifestações mediúnicas, entender como eles se comportam, filme de terror é ótimo para a gente perceber. Né?
filme de terror, aquele filme Ghost. Então eles dão muito assim, eles mostram muito na prática o que a gente estuda no espiritismo. Tem gente que é totalmente contra esse filme de terror. Eu gosto, não sofro influência nenhuma. Então é importante a gente saber que neste capítulo aqui, para entender por que eles conseguem se apresentar com a roupa que eles tinham, que eles usavam, que a gente tinha a vivência. Então, isso tudo parte do pensamento e da vontade. Essa é a grande ideia para que a gente possa compreender todo o capítulo 8, pensamento e vontade. Vivendo aqui, nesse momento terra, nesse momento matéria, a gente lembra daquela parte do formas, pensamentos. Não lembram dessa parte? O pensamento cria formas. Não é isso? É claro que não as formas tangíveis, mas cria formas. Para a gente entender que tudo parte do pensamento. O pensamento é força criadora, que constrói, destrói, reconstrói. Então a gente precisa sempre estar atento ao pensamento, porque o pensamento ele vai criar. Aí aquela ideia que muitas pessoas dizem, mas eu só pensei. Você pensou, já agiu, porque pensamento é ação. Então como é que eles conseguem tudo isso? Pensamento e vontade. Então eles conseguem plasmar tudo isso aí que a gente vê e diz assim, mas como é que eles fazem isso lá? Tem fábrica para fazer roupa? Como é? Pensamento, pensou, e a vontade de realizar, de aquilo estar ali, de aparecer, acontece. Tá? Então vamos aqui, e no momento que tiverem dúvidas, vocês coloquem, porque é melhor no momento, porque depois... Então o espírito pode dar ao objeto não somente a forma, mas também as suas propriedades especiais? E aí o que a espiritualidade respondeu? Sim, se ele assim o quiser. Foi com base nesse princípio que respondi afirmativamente as perguntas anteriores. Os homens estão longe de suspeitar a poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, conforme eu disse há pouco. Agora, para entender como é que o espírito exerce essa ação sobre a matéria, vocês sabem por quê? Como é que eles conseguem isso? Para entender esse capítulo... Oi? Manipulando fluidos. Energia. Como é que se dá? Porque eles conseguem agir sobre a matéria. Porque eles são ainda, eles são mais densos do que nós aqui, ou do que a matéria. Porque existe o perispírito, por conta do perispírito. Existe o perispírito, e aí eles conseguem agir sobre a matéria. Porque o espírito precisa de matéria para agir sobre a matéria. Isso. Está no livro dos médiuns. Então, como é que eles conseguem agir? Como é que eles conseguem movimentar? Porque as manifestações de efeito físico, que acontece muito em filmes de terror, como é que aquilo é possível se eles não têm mais um corpo, vontade e pensamento, e porque eles possuem o perispírito? Nós possuímos o perispírito, que tem funções e propriedades. Então, por isso, eles conseguem agir sobre a matéria. Então, aí, se for estudar lá as propriedades do perispírito, eu não sei se vocês já estudaram, vocês vão ver que isso é possível, e cada propriedade do perispírito, ela tem uma ação, né? Tem um objetivo já. Então, ótimo. Com James Ney só sobre o perispírito. Para entender isso, o capítulo 8, a gente precisa voltar para propriedades, para a função do perispírito. Então, essa plasticidade, que é uma das propriedades do perispírito, é por isso que eles conseguem modificar a aparência.
Tá? Isso em filme, vocês viram aquele Amor Além da Vida e tantos outros filmes aí. Então, como é que eles conseguem isso? Por essa propriedade do perispírito, a plasticidade. E aí eu vou ler aqui a definição para vocês entenderem. O perispírito possui extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que brotam continuamente do espírito. Olhe, as ordens mentais. Então, pensamento. A mente está ali agindo. Então, ele vai ter, através dessa propriedade, a plasticidade, então ele vai conseguir agir sobre a matéria. Por quê? Porque existe o perispírito. Ser essa trindade, corpo, perispírito e espírito, tem uma lógica, porque cada um tem a sua função. Nós somos espíritos, mas o espírito ele não tem forma. Então, como é que ele age sobre a matéria? Porque existe o perispírito, que é matéria, mas não é essa matéria densa que é o corpo físico. Então, sim, eles podem agir assim sobre a matéria, eles podem dar a forma por conta dessa propriedade, a plasticidade. E aí, como ele coloca, os homens estão longe de suspeitar a poderosa ação que o espírito exerce sobre a matéria, conforme eu disse há pouco. Então, não tem assim, não é nada fantasioso, tudo tem uma explicação. Talvez a gente não tenha ainda o entendimento, mas tudo tem uma lógica. Não tem nada de assombroso, nem de milagroso. Tudo tem uma lógica, tudo tem uma explicação. Aí ele continua. Suponhamos que o espírito quisesse fazer uma substância venenosa. Se uma pessoa tomasse, ficaria envenenada? O que é que vocês acham? Sem olhar para o livro dos médiuns. Primeiro, eles seriam capazes de fazer uma substância? Eles já leram, é porque eles vêm acompanhando. A proposta é sempre estudar. A maioria aqui são frequentadores de mediúnica. A gente precisa fazer uma leitura prévia. E aí, eles fazem. Vocês acham que é possível eles fazerem uma substância ou venenosa ou salutar? Sim, com certeza. Então, vontade, pensamento, vontade. Mesmo sem ter, mesmo que eles não tenham uma evolução, que eles não tenham uma condição moral, eles conseguem agir, eles conseguem manipular os fluidos instintivamente. Como na carne, a criança, quando nasce, qual é a primeira ação dela? Ela respira, ela chora. Então é instintivo isso. Para o espírito, fora do corpo físico, eles conseguem fazer isso de forma instintiva. É claro que nem todos conseguem manipular de forma tão ordeira. Aí vou lembrar aquele filme Ghost, quando eles estão lá no metrô, que ele consegue movimentar aquela lata de refrigerante e o bonzinho que morreu fica sem entender como é que ele consegue. Como é que ele conseguiu ultrapassar a parede? Então, como ele conseguiu? E aí ele fica assim, o outro fica indignado olhando para ele. Você não sabe? Como é que não sabe? Porque é instintivo. Então, ele aí vai, ele ensina. E o que é que não sei se vocês já assistiram, como ele diz, está tudo aqui. Então, o pensamento, a vontade, é possível. No filme Nosso Lar, está bem retratado aqui a questão dessa substância, no caso do Nosso Lar, a salutar. Vocês lembram quando o André Luiz retorna à sua casa, antiga casa, quando ele estava encarnado, e o marido da ex-esposa dele está doente. Então ele vai lá e manipula a água. Para o quê? Colocar substâncias salutares naquela água. Poderia ser também algo venenoso, poderia, mas Deus está sempre no comando de tudo.
essa ideia de que espírita adora isso, né? Mas fulano tem um livre-arbítrio. Nosso livre-arbítrio é limitado, graças a Deus. Então, assim, eles podem fazer, eles sabem fazer, sim, mas essa venenosa não seria aí aceitável, não seria permitido. Até salutar vai ser ali de acordo à necessidade evolutiva. Porque não é assim tudo da forma que a gente quer. Existem regras, e as regras precisam ser cumpridas para que a ordem seja mantida. Então, tudo ali segue uma lógica, tudo segue uma ordem, mas eles podem? Eles podem. Eles podem fazer tanto para o bem, eles conseguem manipular substâncias tanto para o bem quanto para o mal. Mas elas serão de fato ali utilizadas com a permissão do pai. Claro, mediante toda uma equipe, existe toda uma equipe que vai estar ali atendendo, né, à vontade do pai, porque ele não vai ter essa ação direta ali naquilo que vai estar sendo realizado. Então, existe uma equipe responsável para cumprir as leis e a vontade do pai. Não por capricho de Deus, mas porque tudo segue uma lógica, tudo segue uma necessidade. Então, aqui eu já adiantei duas, porque elas são semelhantes, né? Só que uma é para o bem e a outra é para o mal. Então, a mãe de Chico, ela fez isso. Vocês lembram da história de Chico, né? Aquelas feridas que a madrinha dele batia nele, machucava ele. E a mãe dele manipulou uma substância para que ele utilizasse, né? E sarasse aquelas feridas. Então, sim, isso é possível realizar. Tá? Muitas vezes, até a espiritualidade pode fazer essa ação conjunta com o encarnado. Tá? Para que o encarnado realize ali, mas ela está em conjunto com nós encarnados para que aquilo ali aconteça. Pode ser a ação só deles, tá? Eles realizarem aquilo, mas também, muitas vezes, eles realizam com a gente. Eu não sei se vocês já ouviram falar da pomada Vovô Pedro. Sim. Tá? É claro que tem também a participação da espiritualidade, mas ela é manipulada materialmente aqui pelos encarnados. Tá? Mas aí é uma ação conjunta. A água fluidificada, que vai, eu acredito que é o próximo que vai falar sobre ela, não é isso, Mário? Ela é uma ação conjunta, tá? O espírito, ou seja, aquele que está fora do corpo, juntamente com a gente. Então, sempre digo assim, gente, encher o copinho é uma ação muito importante e que não pode ser realizada por qualquer pessoa. Por quê? Porque às vezes você está enchendo ali o copinho e dizendo assim, ó, Ave Maria, Mário vai chegar atrasado, só eu abro o centro. Aí está preocupado, brigando com um, com o outro. E o que você está ali colocando? Que fluidos você está colocando ali naquela água? Então, são atividades que existem na casa espírita que às vezes são tão relegadas, mas que são de suma importância e que precisa ter um cuidado muito sério. Então, por isso que é importante a gente ler o Pentateuco, para que a gente possa aprender e realizar as atividades da forma mais equilibrada possível. Então, ele tem dúvida, gente, nessas questões? Não. Não, eu queria só colocar uma colocação no seguinte, sobre a manipulação das energias. Todos têm condição de fazer, mas nem todos têm o conhecimento de fazer essa manipulação. São poucos, uma quantidade de espírito que tem condição de manipular as energias corretas, tanto do mal quanto do bem. Muitos terão vontade de praticá-las, de fazer, mas não chega a concluir porque não tem o conhecimento correto e nem as técnicas que é necessário para a manipulação das energias. E também não é permitido por nosso Senhor Jesus Cristo, por espiritualidade, toda a manipulação de energias. Então, tudo mas não tem se engane não, viu? A espiritualidade que ainda se compraz do mal, muitos sabem manipular.
Tem, é isso que eu estou falando. Muitos técnicos, mas nem todos que estão lá têm. Não será permitido. Não será permitido eles utilizarem, né? Para atingir o encarnado. Mas muitos sabem. Muitos sabem manipular. E eles são muito articulados. Eu sempre digo assim, sabe por que a gente cai? Porque a gente não é articulado, porque a gente não é unido. Mas eles são. Quando eles querem alguma coisa, eles se articulam, eles se reúnem e eles conseguem fazer a gente cair. Então, precisa existir mais comprometimento, mais responsabilidade, mais estudo, para que a gente possa realizar as coisas da forma correta. Mas não se enganem, eles sabem. Muitos sabem sim. Alcione, que você falou a manipulação, não é? Quando usa, coloca energia, fazendo os pensamentos. Isso para qualquer trabalho, né? Na casa espírita. Vamos fazer a sopa, vamos estar ali, não é? Imbuídos com pensamentos elevados, para que todo o alimento também, não é? Possa estar com aquela energia, aqueles fluidos benéficos. Aí eu vou explicar. Isso tem sempre, o nosso pensamento tem que estar sempre ali, envolvido com a espiritualidade benfeitora, porque nós estaremos colocando os nossos fluidos ali. O que é que nós estamos colocando? Aí alguém pode pensar, sim, mas a espiritualidade vai permitir que o meu desequilíbrio atinja outra pessoa? Se a pessoa estiver na mesma sintonia. Isso é a questão da sintonia, gente. Por quê? Se o outro que vai receber está vibrando na mesma faixa que eu, nem Jesus, ele não vai retirar. Porque, assim, é a escolha de cada um. Então, para que, né, isso não ocorra, de eu estar ali na mesma faixa baixa que aqueles que vão receber, então eu tenho sempre que estar dando o melhor. Porque o meu melhor em contato com o pior do outro, o bem, ele sempre vai vencer. Tá? E assim, eu não responderei por isso. A gente precisa estar sempre atento. A gente responde pelos nossos atos. Então eu preciso dar o melhor de mim no momento da sopa, no momento da água, no momento que eu varro a casa espírita, que eu passo o pano, que eu vou abrir. Qualquer atividade, eu preciso estar dando o meu melhor. Porque tudo é manipulação de fluidos, gente. Porque nós somos energia. E o tempo todo nós estamos manipulando a energia. Então a gente precisa ter esse comprometimento, essa responsabilidade. Tá? Poderia fazer uma substância que alimentasse uma fruta, uma comida qualquer? E se uma pessoa comesse, ficaria saciada? E aí, o que eles respondem? Sim, ficaria, mas não procure tanto para achar aquilo que é tão fácil de compreender. Basta um raio de sol para tornar perceptíveis aos seus órgãos grosseiros essas partículas materiais que enchem o espaço em que os homens vivem. Você não sabe que o ar contém vapor d'água? Se as partículas que compõem o vapor forem condensadas, elas voltarão ao seu estado normal, ou seja, água. Se essas moléculas impalpáveis e invisíveis forem privadas de calor, elas se tornarão um corpo sólido, ou melhor, formarão gelo. Existem ainda muitas outras substâncias das quais os químicos tirarão maravilhas ainda mais surpreendentes. Acontece que os espíritos dispõem de instrumentos mais perfeitos do que os seus. São eles a vontade e a permissão de Deus. Porque aqui a gente se acha o máximo na criação das coisas, né? Mas ainda é muito limitada. A nossa ação ainda é muito limitada. Lá a consciência está muito mais ampliada. Então o entendimento deles pode ser muito mais ampliado. A ação deles pode ser muito mais eficaz. Então, assim, eles podem realizar e pode dar a saciedade ali. Mas o importante é entender que trata-se de uma imitação, não é uma criação. Não é algo real, material. É isso que precisa ficar claro. Não é material.
certo? Ali ele vai ter a saciedade por conta das substâncias. É como um alimento material. Por que a gente fica saciado? Por que a gente fica nutrido? Não é tão somente pelo alimento, e sim pelas propriedades que existem nos alimentos. Não é isso? Tá claro para vocês? Ficou. É Se não tiver, gente, pode falar que eu encontro uma forma mais... Comentário de Kardec, né? Que é bem elucidativo na nota abaixo, né? Que ele pega essa questão da saciedade pelo contato com o estômago, a substância que você citou com o estômago, produz a sensação, que você usou a palavra imitação, a sensação da saciedade, mas não a saciedade que resulta da plenitude, ou seja, como a gente chama na Bahia, de encher o estômago. Não é isso? Encher o Então, bucho. é aquilo que Jesus fez, né? Multiplicou os pães e os peixes, né? Então provocou uma sensação de saciedade. Mas não encheu a barriga, não deu plenitude. Diga. Porque um alimento, na verdade, é fluídico. Ali ele manipulou e tem as propriedades que vão levar à saciedade, mas que não é algo material. Ali vai ser naquele momento, vai ser para aquele momento. É por isso que a gente fala que eles podem tornar os objetos visíveis e tangíveis, eles podem realizar, criar, né, plasmar esses alimentos, mas é tudo momentâneo. E aí, às vezes, as pessoas dizem assim, mas uma vez eu fazendo um estudo na casa espírita, eu não lembro nem se foi sobre esse capítulo. Aí uma pessoa disse que apareciam cartas de baralho. E essas cartas estavam lá com ele. Aí eu fiquei assim, né? Não sei onde é que ele queria chegar nessa ideia. Mas aí eu disse a ele, isso pode acontecer. Mas elas não vão ficar para sempre. Porque não é matéria densa. Então ali ele pode até tornar tangível, visível e tangível, mas é momentâneo, não fica para sempre. Fica um tempo ali, visível e tangível. Os espíritos, eles podem se tornar visíveis e tangíveis? Podem, mas eles vão ficar ali por um tempo. Por isso que aquela questão de... muitos espíritas defendem essa tese de que Cristo, ele teve um corpo fluídico, ele não teve um corpo material, não procede. Por quê? Ele viveu anos aqui, e esse corpo, ele não vai ficar por muito tempo tangível e visível. Então, sim, ele teve um corpo material, né? Porque assim, existem as leis de Deus, e ele não vai criar as leis e vai derrogar as próprias leis. Então, tudo segue ali um ciclo perfeito, para que o objetivo, ele aconteça no momento, né, que a gente está ali pronto, mas vai acontecer seguindo o ciclo natural das coisas. Então, sim, eles podem criar esse alimento, que vai dar saciedade, mas, mais uma vez eu digo, aquilo ali não é material. Vai dar saciedade porque alguém vai dizer assim, não, mas alimentou, saciou. Porque ali ele soube manipular as propriedades que iriam levar essa sensação de saciedade. Mas não era algo de fato material. Não era uma criação. Era uma imitação. Ficou claro? Eu queria colocar uma questão sobre os alimentos que você falou aí. Eu tenho uma experiência nessa parte aí. Eu digo sempre o seguinte: você pega uma quantidade de alimentos e dá uma pessoa para preparar, dá 10 pessoas para preparar a mesma quantidade. Sai tudo diferente, e tem uns que, por exemplo, com a mesma quantidade dá para 20 pessoas, e tem outros que não dá nem para 10 pessoas, nem 5, e não tem gosto, e outras têm um gosto que as pessoas ficam falando, quem cozinhou isso aqui, rapaz, quem fez isso aqui? Essa manipulação de energia, de amor, de satisfação, de fazer as coisas com prazer de fazer, com amor, com alegria, fazendo com a intenção do bem. Isso tudo produz uma energia naquele alimento que beneficia as pessoas,
Quer dizer, a quantidade de alimentos gerada ali pode ser até a mesma, mas só que as pessoas consomem como dizer, consomem menos porque se satisfaz mais rápido pela quantidade de benefícios que está produzido ali. Isso. Agora sim, um espírito que ainda pensa no mal e age no mal, ele pode também fazer esse alimento? Ele também pode. Pode fazer e prejudicar as pessoas. Por exemplo, a gente não vê muito isso. Vai numa festa, chega lá, sai todo mundo com dor de barriga, sai todo mundo com problemas, sai não sei o quê. Eu já vi muito isso. É o quê? Manipulação. Olha, mas nem tudo é ação dos espíritos. Eu sei. Pra gente não se isentar da responsabilidade. Mas tem a ação do encarnado. Tem a ação do encarnado no espírito também? Porque assim, às vezes somos nós que não manipulamos da forma adequada, né? Ficamos ali mexendo, azedou, e a gente diz assim, foi espírito. Não, mas nem foi tudo espírito. são eles. O espírito encarnado. O encarnado. Mas para não pensar que são os que estão do lado de lá, certo, gente? Mas toda ação é de espírito. Toda ação é de espírito, agora não é de espírito. Mas você sabe que o encarnado é também espírito, mas tem gente que não tem esse entendimento e vai dizer assim, ó, tudo é ação deles, e não é assim não. Isso mesmo. Tem a nossa vontade também, tá? Tem a nossa ação indevida e irresponsável também, certo? Aí ele continua. Os objetos, aí agora ele já vai falar de objetos, que se tornam tangíveis pela vontade do espírito, poderiam ter um caráter permanente e estável e serem utilizados como se fossem objetos comuns? Aí ele responde, poderiam, mas isso não acontece, porque está fora das leis. Eles podem, eles sabem como manipular, mas não vai ser permitido, porque foge às leis de Deus. Porque se Deus criou isso, o mundo aqui, material, e a verdadeira morada, então por que ele iria tornar tudo uma coisa só? Não é? Então sim, eles sabem. O que precisa ficar claro é isso. Eles sabem, é possível, porque as coisas não são daqui para lá, e sim de lá para cá. Então, assim, às vezes a gente acha que é maravilhoso, que sabe muito, mas o tempo todo nós estamos sendo intuídos, nós estamos sendo influenciados. Claro que existe o dom de cada um, a bagagem de cada um, mas estamos sendo intuídos, estamos sendo influenciados, ou positivamente ou negativamente. Assim, mas a escolha nossa atender para um ou para o outro lado, para também não responsabilizar ele. Então, assim, é possível, mas qual seria realmente o objetivo? Seguiria a lógica dentro das leis do Pai? Não. Então, não é permitido. Eles serão temporários. Eles podem tornar visíveis e tangíveis, e aqui no livro dos médiuns ele dá o exemplo da caixinha, né, de rapé, mas é temporário. Foi o que eu falei das cartas que o rapaz colocou. É porque, na verdade, ele estava muito mais envolvido para o candomblé e para a Umbanda. Aí estava querendo fazer tudo um pacote só, ou fazer as pessoas entenderem que era isso mesmo e ponto final. Então eu fiz questão de mostrar a ele, olha, isso pode acontecer, pode aparecer, mas assim, dizer que você vai ficar com essa carta que você está vendo hoje é a mesma de 10 anos? Não. Então, assim, eles podem fazer com que você pense que é, mas ela não fica, o objeto, ele não vai ficar permanente. Poderia, mas fugiria das leis de Deus. Essa questão... Do objetivo das leis. Não foi o seu dia, né? Mas quando ele faz isso, essa pergunta que seria os objetos, aí também complementando os alimentos, a comida, a bebida, a gente vê muito o sentido da vampirização. Porque se os espíritos, né, qual é a visão aqui no entendimento nosso, da pergunta de Kardec? É querendo ouvir de um espírito desencarnado, São Luís,
como eles manipulam essa substância para o mundo físico. Então é óbvio que aquele não está se aprofundando, mas é o fluido animalizado, não o ectoplasma, para que possa promover isso, já que essa é uma das estruturas inerentes ao perispírito. Mas na questão número 2, aí eu vou voltar a ela, é a mesma pergunta, a mesma questão 128, mas só que é a número 2, quando ele fala, você citou da caixa de rapé, a caixa de rapé, cadê aqui, a sensação? Citamos um caso de aparição do espírito de uma pessoa viva. Você vai ver a primeira pergunta da questão 128. O espírito tinha uma caixa de rapé no qual tomava pitadas. Experimentava ele a sensação que experimenta um indivíduo que faz o mesmo? Não. Então, para mim, isso aqui é um entendimento claro da necessidade dos espíritos imperfeitos, que a André Luiz chama de vampirização. Porque se ele se ele sente a sensação, aquele tal prazer, qual é o objetivo de vampirizar? Ele poderia criar, né, uma caixa de rapé, né? Só para pegar no mesmo exemplo, Kardec citou e você agora falou. Mas ele até poderia, mas fugiria às leis e à vontade do pai. Então ele precisa o quê? Digamos, um espírito viciado em rapé. Acho que nem existe mais quem pite rapé, né? Mas que ele pite o rapé e quando aquilo se irradia do seu corpo, do seu perispírito, o outro se justapõe e absorve, né? Por aquele tropismo. Como é no álcool, como está bem explicado na Isso, é isso que eu ia falar. Não pode não ter no rapé, mas no álcool, no fumo, a maconha, a cocaína, o ato sexual. Também. Então, assim, que as pessoas dizem, ele teve relação, é a sensação que o espírito tem, que teve. Mas ele não tem. Não tem. Ali é a vampirização, ele vai sugar aquela energia. Aquela energia que está ali, como eu disse, somos energia, o tempo todo nós estamos manipulando energia. Então ele vai se utilizar das energias ali, daquela ação, da bebida, do fumo, né? De qualquer tipo de droga, do ato sexual. Então ele vai ter a sensação de que está fazendo o que ele fazia quando estava no corpo físico. Por isso a necessidade do desapego, viu, gente? Porque a gente retorna com as mesmas necessidades que tínhamos na carne. Então, por isso que a espiritualidade fala. A espiritualidade não fala no desapego, não é tão somente para você ser o espírito evoluído da noite para o dia, não. É porque é sofrimento. É muito sofrimento. Quem trabalha em mediúnica sabe muito bem disso. Como eles chegam em sofrimento, porque eles querem as coisas dele, eles querem sentir as coisas. Tá? Sim, aí ele fala aqui dos objetos, agora 15. Todos os espíritos possuem, no mesmo grau, a capacidade de produzir objetos tangíveis, isso até já coloquei aqui. Eles sabem, todos são capazes de manipular as energias e de tornar visível ou tangível alguma coisa, porque é instintivo, mas para ser mais elaborado, né, para ser mais eficaz, é claro que precisa ser um espírito que tenha um grau de elevação, porque aí ele vai ter um discernimento, né? Não vai ser simplesmente a vontade, vai ter um objetivo, vai ter uma causa precisa. Então, por isso que ele responde, quanto mais elevado for o espírito, mais facilmente ele consegue produzir esses objetos. Mas, ainda aqui, tudo depende das circunstâncias. Os espíritos inferiores também podem ter esse poder. A gente não pode se perder nunca disso. Os espíritos inferiores também conseguem realizar essas coisas, viu, gente? Eles conseguem manipular, eles conseguem criar, eles conseguem modificar a aparência. Por isso a gente precisa estudar muito bem o livro, as propriedades do perispírito, porque às vezes eles nos enganam na aparência, mas não nos enganam pela propriedade temperatura ou pela propriedade do odor. Então a gente precisa ter um conhecimento para não ser pego. A gente precisa ter um conhecimento para que a gente possa retornar
saber realizar as coisas de forma eficaz, de forma que nos faça, na verdade, continuar o processo evolutivo, sem estagnar, certo? O espírito sabe exatamente como produz as suas roupas ou os objetos cuja aparência ele torna visível. Aí o que eles dizem? Não. Muitas vezes ele compõe todas essas coisas por uma ação instintiva. Pensou, teve a vontade, aconteceu. Mas eles não sabem fazer da forma precisa. Dormiu? Que ele mesmo não compreende se não estiver bastante esclarecido para isso. Então, foi o que aconteceu em Ghost. Ele podia fazer, mas ele não sabia por que aquilo, como é que fazia aquilo. Então, ele foi fazendo depois que o outro espírito ensinou a ele, mas ele ainda não sabia como é que, de fato, se processava aquilo. Foi o que muitos de nós faz. Fulano falou, isso acontece muito no movimento espírita, fulano falou, é lei, e aí vai se repetindo, mas a pessoa não sabe o porquê e o para quê daquilo. Então vai ser de forma instintiva que ele vai realizar aquilo, mas nem sempre ele sabe como se processou aquilo. Foi apenas pensou, aconteceu, certo? Porque é assim que acontece do lado de lá. Agora, para realizar a coisa mais precisa, eles fazem muito isso, os entes queridos. Eles se apresentam normalmente, e aí confunde muitas pessoas, porque dizem assim, mas ele não foi enterrado com essa roupa. Por que ele apareceu com essa? Porque eles vão ter o cuidado de manipular para se apresentar justamente com a roupa, ou algo que era comum na relação, para que, de fato, a gente acredite naquilo. Aí, mais uma vez, eu lembro dos espíritos inferiores. Eles também podem fazer isso. Porque eles podem saber como era a relação, como eram os costumes, e fazer para se fazer passar por aquele espírito, para enganar. Então, como eu descubro? Aí eu preciso estar atento. A temperatura. A temperatura é a questão do... O que é que você sente? Né? É a quentura, é o frio, né? O cheiro. Então, são essas outras propriedades que vão fazer com que a gente, de fato, tenha certeza se é ou se não é um ente querido. Sônia, mas eles podem... Oi. eu vou envolver você numa pergunta que já foi feita em uma outra aula, né? Só para título de ouvir uma nova opinião. Então, sobre uma questão que roda muito no movimento espírita, que a pessoa não durma despido. Vamos botar assim. Não durma o quê? Não durma despido, nu. Porque quando você se emancipa do corpo pelo sono natural, você adentra a dimensão espiritual nu. O médium Y, né? Muito famoso, também não você sabe. Ele quando ele só dorme em pijama, e perguntaram a ele no grupo, não, por quê? Como é que eu vou dormir nu? Então, se a mentora, quando chega, ela foi um espírito do sexo feminino, vai me ver despido ou de cueca, que ele só dorme de pijama. E isso que você falou agora se reproduziu. Eu não vou dizer a opinião que foi passada pelo amigo Roberto a todos nós, mas a questão é essa. Os espíritos, de uma maneira do pensamento, à vontade consciente ou inconsciente, pode produzir as próprias vestes. Você pega no livro Domínios da Mediunidade, numa questão na mediúnica, o médium Antônio Castro, é um estudo que a gente está fazendo, também, quando ele sai do corpo, num trabalho mediúnico organizado, ele se emancipa nu. O espírito mentor Gabriel, né, coloca um roupão ectoplásmico nele, porque ele se emancipa do corpo despido. Aí ele pergunta por quê? Porque ele não consegue exercer o pensamento. Ele está vestido de paletó, com costume azul e cinza, com paletó André Luiz, mas ele está de paletó. Ele se emancipou nu, aqui despido. Então, a pergunta é: durmo nu, não tem problema nenhum, ou só posso dormir igual a Benigno Ferreira, de pijama, de paletó e de tudo? Você mesmo já respondeu. Eu posso dormir de pijama e viver lá nu.
Tudo é questão do pensamento, é o que a gente ainda está muito preso. Por isso a necessidade do desapego. Por isso a necessidade de compreender. Não é apenas ler, absorver aquilo ali, saber de trás para frente. É compreender. Porque tudo é como a gente pensa, como a gente está ali enxergando. Porque assim, o espírito, ele não tem forma. Então o que vai ter é o perispírito ali. Então assim, é o entender que do lado de lá é o corpo. Quando você perde uma parte do corpo. Então se você trabalha, se você fica preso a essa parte que você não tem mais, você vai chegar do lado de lá e vai se ver sem essa parte, sem o braço, sem a perna. Você vai se ver. Então é entender que aquilo faz parte da matéria, gente. Porque se eu ficar aprisionado à matéria, vai ser sofrimento. Então eu vou ter essa sensação de que, será que eu estou vestido? Possivelmente ele ficou nessa sensação. Será que eu estou vestido mesmo? E aí se viu nu. Ele se viu. Mas, se ele estivesse ali, pensamento, ele mudasse o pensamento, automaticamente, ele iria se ver vestido. Essa é assim que funciona. Que está no livro Domínios da Mediunidade. Ele não consegue, então o mentor da reunião teve que colocar um roupão nele. Exato, porque assim, é o que a gente pensa, é aquela necessidade que a gente cristaliza, é aquele pensamento que a gente cristaliza. Aí vocês vão ver em nosso lar. Aquela sopa, né, que fala, mas era necessidade do espírito. Então o que eles fizeram? Vamos plasmar, porque ainda é a necessidade dele. Ele ainda vai precisar disso aqui, até com o tempo ele vai desfazer essa cristalização nele. Então, quando eu trabalho um pensamento, por isso que na casa espírita as pessoas dizem assim, agora vamos mudar o pensamento, esse momento de paz, eu não trabalho. E muita gente fica assim sem entender o porquê. Tudo tem que ser explicado. Porque quando eu vou mudando o pensamento, eu vou escolhendo a sintonia. Se eu mudo o pensamento, elevo o meu pensamento, eu estou dizendo o quê? Que eu quero as companhias benéficas. Então, se eu mudo o meu pensamento de que eu estou ali no plano espiritual, de que eu estou sendo guiado, eu não fico preso às coisas da matéria. Será como é que eu vou me ver? Será que eu vou estar nua? Será que eu vou estar maquiada? Então, isso é um problema muito sério. E a gente tem que aprender a separar. Está aqui uma necessidade. É uma necessidade. E nós precisamos seguir a rotina daqui do plano físico. A gente precisa usar roupa, a gente precisa se alimentar, a gente precisa dessas necessidades básicas. Mas aí a gente tem que entender que, do lado de lá, eu não preciso dessas necessidades. Eu não preciso ficar preso assim, eu estou de roupa, eu não estou, vai terminar em 10 minutos. Eu não estou, porque é como eu vou me ver. É como eu vou me sentir. E está tudo dentro de nós. A espiritualidade o tempo todo faz questão de chamar atenção a isso. É tudo dentro de nós. Dá certo ou dá errado, ficar bem ou não ficar, é escolha de cada um de nós. Então, essa preocupação aí é trabalhar aqui agora. É entender que eu vou retornar, que eu não preciso ficar preso se eu estou de roupa, se eu não estou. Aí você colocou a questão dormir nu ou não dormir, aí vai aquela ideia. Se eu sou muito preso a isso, existem espíritos que também são. Certo? Então, existem espíritos que eles podem lhe ver ali nu e achar que aquilo ali é uma forma dele lhe vampirizar. Aí vai muito da sua sintonia. Se você estiver ali na sintonia, focado ali no bem, no entendimento de que é uma escolha minha, eu estou bem, eu vou ficar bem, a espiritualidade benfeitora está comigo, porque assim, a espiritualidade, o espírito protetor, ele está com a gente, mas existem momentos que ele não precisa estar. Quando a gente está tomando banho, quando a gente está tendo uma relação sexual, eles não ficam, gente. Então, esse entendimento é o mesmo que Bezerra de Menezes passou quando perguntaram a ele sobre a questão da doação de órgãos. Né? Tudo que você falou aí, Bezerra, se eu sou apegado ao corpo,
eu ainda sou muito. Aí eu dou minhas córneas. Eu vou passar um período de perturbação, me achando cego no mundo espiritual. Mas se eu sou uma pessoa que já busca me desprender dos interesses da matéria, posso doar o corpo todo. Pois é. Porque o que vai falar é o meu corpo espiritual, não o meu corpo físico. Diga, meu queria fazer uma pergunta que eu já perguntei a algumas pessoas e eles nunca me tiraram essa dúvida. Você falou de Jesus, que Jesus não tinha um corpo... O corpo de Jesus era material, não era um corpo... Sim. Aí a pergunta é o seguinte, eu tenho isso na minha consciência, o seguinte, como Jesus veio para dar exemplo, em muitas religiões aí sempre diz que foi um anjo, foi um anjo que fez a concepção. Eu tenho na minha concepção o seguinte, que como Jesus veio para exemplo, ele nasceu de relação normal, como todos os irmãos dele nasceram. A minha pergunta é essa, não é isso? Porque ele não ia ser um mau exemplo, ele ia vir de um jeito e os outros vinham de outro jeito. Isso é o ranço da Igreja Católica, de que sexo é algo sujo e pecaminoso. Existe a lei de reprodução. A lei de reprodução é para tratar a vida, né? A vida. E a gente sabe que para retornar, precisa existir uma relação sexual. Claro que com a evolução, através de inseminação, isso já é possível, mas é através da célula masculina com a célula feminina. Isso aí não mudou. Duas. Aí as pessoas ainda querem essa ideia de virgindade, e Kardec, ele coloca essa questão de pura de Maria, a pureza moral. Ele retrata muito isso, a pureza moral que ele se retrata, e não virgindade. Porque isso, gente, é bobagem. Aí eu sempre coloco assim, gente, vocês se prendem a isso. Porque ela era virgem, fugiu totalmente as leis de Deus. Ele criou as leis e ele derrubou as próprias leis. Tá? Se ela não teve a relação sexual, ela deixou de ser virgem com o nascimento do Cristo. Porque não existia cesárea. É questão de lógica. Então ainda tem espíritas acreditando no ponto da carochinha. Não dá mais para isso. Energia, sexo é energia. O problema não é o ato. O problema é quem utiliza. Se a gente utiliza essa energia que é criadora de forma doentia, aí o problema é nosso, não é da relação. Aí ficou claro? Claro, não, porque eu já perguntei a muitos, mas eles têm medo de tocar nesse assunto, fica com medo de falar, pelo menos você falou. É por isso que eu já tenho na mão. Aí é só a gente estudar a Gênese, né? Porque aí seria milagre. Milagre não existe. Então, fugiria além do Pai. Na introdução. Isso eu também acho que Jesus, que veio para dar exemplo, ele ia ser um mau exemplo. Por que ele iria fugir, né, disso? Por que seria diferente com ele? Porque logo isso seria diferente. Quer dizer, ele pode ser crucificado, ele pode ser traído, negado, isso tudo ele pode passar. Aí ele não podia vir pelas vias normais. Por quê? Porque justamente isso era sujo, era pecaminoso? Não tem lógica, né? Pior de que a crucificação não pode ser, né? Então vamos lá. Pois é. Agradecer. Kardec foi sábio, né? Colocou na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo que ele não ia se meter nisso. Ele ia trabalhar nas questões morais, como a Ciane falou, virgindade, essas coisas. Ele deixa para os padres desencarnados que vão esperar Jailson e Alcione quando dormir, para eles dizerem que os dois que Maria não é virgem. Mas olha, mas não só são os padres não, viu? Tem muito espírita. Então, já achei uma companheira para quando nós voltarmos da próxima vez esclarecer isso de uma vez. Isso aí foi assim. Você está tudo enganado. A não ser que já existia lá naquela época inseminação artificial. Na hora do sono mas mesmo assim, não tinha cesárea. Não tinha cesárea. Mesmo assim, consiste na normal, que não tem as duas células, não tem os dois embriões, eu não sei. Pois é. O sono de hoje não vai ter a participação nem minha, não me chame, nem a de Ferreira,
nele, que eu não quero companhia de vocês dois. Nós vamos agradecer mais uma vez a Alcione. A gente parou aqui na 16, não foi? 16. Agradecer a Alcione. Faltam 4 minutos para não encerrar na nossa cara. Eu não cumpri, não? Foi? Não cumpriu, não tem isso. Não, assim, foi eu muito falei, bem. Era fazer e parando, fazendo uma pausa. Foi ótimo. Eu estou acelerando só porque faltam 3 minutos. Estou agradecendo em nome da Rádio Luz. Vamos fazer a nossa prece. Desde já estávamos sintonizados, né, com o Pai Celestial, com o Mestre Jesus, com os bons espíritos do Centro Espírita, da Rádio Luz, e todos aqueles que se interessem pelo bem, pela nossa evolução espiritual. Sinceramente agradecemos a presença de todos eles em nossa vida, em nossa existência. Rogarmos que eles abençoem a existência de nossa irmã Simone, para que continue a desenvolver o pensamento espírita com muita lucidez, e que todos nós, gratos que somos, possamos ter uma noite de trabalho no bem, conquistando a paz a cada segundo da nossa vida de espírito. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Boa noite. Boa noite, gente. Se cuida. Boa noite. Beijo. Obrigada. Obrigada também. Beijo aí, Tchau. boa noite. Obrigado, vou deixar gravado.